Hoje vamos mergulhar profundamente em um dos relatos mais impactantes, simbólicos e espiritualmente transformadores da Bíblia: as 10 pragas que caíram sobre o Egito. Não se trata apenas de uma sequência de castigos divinos, mas de um movimento de libertação, um grito de justiça ecoando no coração da opressão. Esse episódio revela o caráter de Deus, sua fidelidade à aliança com seu povo e o contraste entre o orgulho humano e a humildade que leva à redenção. É uma narrativa que transcende o tempo e continua a ressoar com poder nos corações dos que buscam compreender os mistérios da fé. As 10 pragas não foram ações aleatórias de um Deus irado, mas demonstrações específicas de soberania contra os deuses falsos do Egito, símbolos do poder mundano e da idolatria. Cada praga desmonta uma crença, derruba um ídolo, confronta uma estrutura de dominação. Deus estava ensinando ao Egito, a Israel e a todos nós que Ele é o Senhor de tudo, da natureza, da vida, do tempo e do coração humano. Cada praga foi como uma trombeta espiritual, anunciando que nenhuma força terrena pode prevalecer contra a vontade do Altíssimo. Tudo começa com um chamado divino. Deus escolhe Moisés, um homem que conhecia tanto os palácios quanto o deserto, alguém moldado pelo tempo e pela dor para ser libertador. Ao lado de seu irmão Arão, ele recebe a missão de falar ao faraó. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Esse pedido é mais do que uma exigência de liberdade. É uma reivindicação espiritual, uma declaração de que o povo de Deus não pertence ao sistema opressor, mas ao Criador. O confronto entre Moisés e o faraó é o confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. O faraó, símbolo do poder absoluto e do ego inflado, recusa. E essa recusa dá início a uma série de manifestações sobrenaturais. A primeira praga é a transformação das águas do rio Nilo em sangue. O Nilo, coração da vida egípcia, venerado como um deus, agora se torna inutilizável. A morte invade o que antes sustentava a vida. Peixes morrem, o fedor se espalha, o povo sofre, e o faraó permanece insensível, com o coração endurecido. Ele se recusa a ver que aquilo que sustentava sua nação agora clama por redenção. A segunda praga traz uma quantidade incontável de rãs. Elas invadem todos os espaços, das ruas aos quartos, dos templos aos utensílios de cozinha. É o caos total. As rãs, símbolos de fertilidade e deuses menores no Egito, agora se tornam pragas. Deus mostra que ele tem domínio sobre a vida e a reprodução. Quando a praga é removida, o faraó volta atrás, ignorando mais uma vez o sinal divino. O ciclo de prometer e recusar se repete, refletindo a instabilidade moral de um coração orgulhoso. A terceira praga atinge o pó da terra, que se transforma em piolhos que cobrem homens e animais. É uma invasão incômoda, incontrolável, que gera repulsa e humilhação. Os magos do Egito tentam replicar o milagre, mas falham. Eles então dizem: isto é o dedo de Deus. Mesmo reconhecendo o poder divino, o faraó não se rende. O orgulho e a cegueira espiritual o impedem de se dobrar diante da verdade. A quarta praga é de moscas. Enxames aterrorizam as cidades egípcias, afetando diretamente a saúde pública e o bem-estar. Mas Deus poupa a terra de Gósen, onde vivem os hebreus. Isso marca uma nova fase. Agora há distinção entre quem serve a Deus e quem resiste à sua vontade. Deus está dizendo: eu conheço o meu povo e eles estão sob minha proteção. Esse cuidado seletivo demonstra a bênção de sua presença. Na quinta praga, uma doença atinge severamente os animais dos egípcios: cavalos, bois, camelos, ovelhas. O impacto econômico e simbólico é imenso.
Esses animais sustentavam a força militar, o transporte e a produção agrícola. Enquanto isso, os animais dos hebreus continuam saudáveis. Mais uma vez, Deus reafirma sua soberania e cuidado. O Egito sente o colapso de sua estrutura social e o mundo descobre que, sem Deus, tudo se desfaz. A sexta praga atinge diretamente o corpo humano. Úlceras e feridas aparecem em homens e animais. A dor física agora invade a elite egípcia. Os magos, antes arrogantes, não conseguem se apresentar ao faraó. É um sinal claro de que a sabedoria humana tem limites. E mesmo diante do sofrimento intenso, o coração do faraó continua endurecido. A dor que deveria levar ao arrependimento se transforma em mais resistência. A sétima praga vem do céu. Uma tempestade de granizo acompanhada de fogo. É algo jamais visto, um espetáculo que une dois elementos extremos e opostos, água e fogo. A destruição é generalizada, colheitas, animais e servos morrem. Deus, porém, avisa com antecedência. Quem crer em sua palavra pode se proteger. Alguns egípcios, agora temerosos, obedecem e são poupados. O faraó, impressionado, pede oração, mas logo volta à sua rigidez. É o retrato de uma espiritualidade superficial, baseada no medo e não na fé. A oitava praga vem com os ventos do Oriente, nuvens de gafanhotos que cobrem o céu e devoram tudo o que ainda restava após o granizo. A terra se torna desolada, a fome se aproxima. O clamor cresce entre os conselheiros do faraó que dizem: até quando este homem será um laço para nós? Deixe o povo ir. Mas a decisão final permanece nas mãos de um coração endurecido. A liderança do Egito está à beira do colapso, mas a obstinação do rei impede a restauração. A nona praga mergulha o Egito em trevas por 3 dias. Uma escuridão palpável, densa, que paralisa tudo. Era como se a presença da morte e do julgamento pairasse sobre o país. Enquanto isso, na terra de Gósen havia luz. A diferença entre estar com Deus e estar contra Ele nunca foi tão clara. A luz espiritual é um reflexo da presença divina que acompanha os que andam com Ele. E então vem a 10ª e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos, o golpe mais doloroso. Em uma noite marcada por lamentos, Deus julga o Egito. Mas antes disso, Ele instrui os hebreus. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar as portas com seu sangue. O anjo da morte passaria por cima dessas casas. É instituída a Páscoa, um símbolo eterno da salvação. Um ato de fé, obediência e proteção. Esse momento representa o ápice da justiça divina e da misericórdia. Justiça, porque o mal é julgado. Misericórdia, porque há livramento para os que confiam na palavra de Deus. O sangue do Cordeiro representa proteção, redenção e aliança. Ele antecipa o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante da dor incontrolável, o faraó finalmente permite que o povo de Israel parta. E assim começa o êxodo. A jornada épica de um povo escravizado rumo à liberdade, guiado por Deus. Eles saem com pressa, mas com propósito. Levam consigo a promessa de uma terra onde poderiam adorá-lo em liberdade. É o início de uma nova identidade, não mais como escravos, mas como nação santa. Cada praga foi um ato de justiça e, ao mesmo tempo, uma chance de arrependimento. Mas o orgulho fechou os olhos do faraó. Esse é um alerta para todos nós. Resistir à voz de Deus endurece o coração e nos afasta da verdade. A história nos convida à reflexão. Será que temos ouvido a voz de Deus ou endurecido nossos corações diante dos seus chamados? As 10 pragas nos ensinam que Deus está no controle, que Ele ouve o clamor do seu povo e age com poder e propósito. Mostram que não há força humana capaz de impedir a vontade divina. E que mesmo em tempos de juízo, Deus oferece caminhos de salvação para aqueles que o buscam com sinceridade.
Ele não é apenas um Deus de sinais, mas também de cuidado, de presença constante, de livramento e promessa. Talvez hoje você esteja passando por momentos difíceis, sentindo-se oprimido ou preso em situações que parecem impossíveis. Mas lembre-se, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel é o Deus que pode libertar você. Ele continua sendo um Deus de milagres, de direção, de justiça e de esperança. Nada é grande demais para Ele, nenhum coração é pequeno demais para ser tocado por sua graça. Confie nele. O sangue do Cordeiro continua tendo poder. Há uma saída, há uma nova história, há uma terra prometida esperando por você. Caminhe com fé, mesmo que o caminho pareça escuro, porque onde Deus guia, Ele provê, e onde há fé, há vitória. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Conhecimentos com Sabedoria para mais conteúdos como este.